Comum a quase todas as cosmologias e culturas que esbanjaram o estirpe tradicional, figurou a doutrina das quatro eras ou idades. Ela aparece, por exemplo, na cosmovisão hindu pela sucessão das chamadas yugas, as chamadas eras cósmicas estruturadas em ciclos. Na narrativa bíblica, no livro de Daniel, ao retratar a estátua de Nabucodonosor e, entre os gregos, na obra do poeta Hesíodo. O denominador comum que unifica em universalidade todas essas narrativas, as quais se diferem apenas por particularidades temporais ou espaciais, é de que essas eras se sucedem em uma degeneração decadente. Esse decaimento ocorre, invariavelmente, de cima para baixo, em uma degradação da postura e dos deveres daqueles que, no topo da hierarquia, deveriam preservar e reforçar a ordem. Na mitologia hindu das yugas, estas são representadas no simbolismo do touro e das suas quatro patas. O Dharma, na figura do touro, se sustenta sobre as suas quatro patas durante a Era de Ouro, ou Satya Yuga, e com o chegar da Era de Prata, ou Tetra Yuga, uma de suas patas é perdida, e ele fica de pé apenas sobre três. E assim sucessivamente até ficar com apenas uma perna na Kali Yuga, ou Idade do Ferro. A Era de Ouro, ou Satya Yuga em hindu, a qual significa Era da Verdade, tem como característica principal a união, ou melhor, consubstanciação do homem com o divino. Seu simbolismo mineral, com o ouro, comporta clara associação com o Sol, o rei dos astros, e, da mesma forma, o rei da Idade de Ouro é Cronos ou Saturno, o primeiro dos grandes deuses, conforme diz Hesíodo, abre aspas. Antes de tudo, os imortais que habitam as moradas olímpicas criaram do ouro a raça dos homens mortais. Esses homens, do tempo em que Cronos reinava soberano nos céus, viviam como os deuses, sem preocupações em seu íntimo, longe dos infortúnios e dos sofrimentos. Não lhes pesava a terrível velhice e, com a mesma força nos pés e nas mãos, livres de todos os males, deleitavam-se em festins, morriam como se tomados pelo sono e desfrutavam da totalidade dos bens. A fecunda terra, generosamente, por si mesmo produzia frutos em abundância e eles, contentes e em paz, nutriam-se de suas copiosas dádivas. Eram ricos em rebanhos e amados pelos deuses bem-aventurados. Fecha aspas. A memória de tal era idílica, onde as criaturas coabitavam com os criadores no Olimpo, onde a terra mesma, regida por Saturno que, munido de sua foice, provinha fartamente aos homens, onde a memória era absoluta e imaculada, onde o tempo e a eternidade se mesclavam, e onde os ritos eram executados com tamanho rigor e preciosismo, uma vez que os deuses não passaram mais a se manifestar fisicamente a essa primeira raça, mas sim como névoas ou de forma imaterial, é inaugurada com a titanomaquia e com o destronar de Cronos por seu filho Zeus ou Júpiter, a Idade de Prata, ou, em hindu, Tetra Yuga. Quando Júpiter derrota Saturno, aquele o castra, numa clara demonstração de que aquilo que Saturno possuía, mas que guardava para si como limitante, seria agora distribuído pela própria essência de Zeus, na passagem do único para a multiplicação. Na Idade de Prata, os homens vivem bem menos tempo do que os homens na Idade de Ouro. Isso porque inaugura-se a temporalidade e seu símbolo astral não é mais o Sol, e sim a Lua, a qual não emite luz própria, simbolizando a incompletude da prata ante ao ouro. Segundo Hesíodo, os homens, até uma certa idade, são governados por suas mães, notando-se aqui claramente a introdução de um aspecto feminino à equação, rememorando mais uma vez a questão lunar. Na Era de Prata, conforme destaca Évola em sua obra O Mistério do Graal, há a primazia do princípio contemplativo, o qual representa pela primeira vez a contraposição do ser com o devir, em seu reflexo, sua sobreposição do móvel pelo imóvel. Os homens, em comparação com a Era de Ouro, não perdem as suas benesses, mas degeneram-se em juízo e, dada a condição já referida de temporalidade, apegam-se a uma mera memória do ser e tornam-se unicamente dogmáticos e engessados, e, portanto, castrados. A defesa desse dogmatismo excessivo, com um apego à mera formalidade dos ritos e um desapego quanto ao mundo, caracterizando o sobrepujar de um princípio feminino sobre o masculino, é considerado como um amazonismo, pois é uma faceta beligerante do aspecto feminino. No suceder da Era de Prata, inaugura-se a Era de Bronze, ou Dvapara Yuga, metal esse remetente à guerra, às armas,
a técnica, cujo regente é o planeta de Marte, na qual são criados os homens no aspecto titânico, simbolizada primariamente da revolta de Prometeu ou também na revolta luciferiana, na tentativa de cometer um ato de usurpação do fogo ou luz divina e utilizá-lo de forma profana, ao pô-lo em um lugar o qual não pertence. O Titã não aceita a sua condição meramente elementar e tenta roubar o princípio divino de que não é seu e, em concluso, cai sempre em ruína. O titanismo é por definição horizontal, tende ao oeste, ao poente, onde o sol se põe e a luz morre e se apaga. Ícaro tenta atingir o sol com suas asas artificiais e feitas por mãos humanas, mas ao chegar perto demais de sua luz, não consegue suportá-la e dela é expelido. Contudo, é a partir desse substrato material que nascem os grandes heróis, ou semideuses, também na Idade do Bronze. A estirpe dos heróis, também criadas por Zeus Crônida, a qual Hesíodo intitula de a mais justa e virtuosa das raças divinas de homens, manifesta em si o princípio olímpico, superando a mera horizontalidade titânica por meio de uma verticalidade divina, a qual necessita superar tanto os titãs quanto as amazonas e restaurar uma nova era de ouro por meio de uma elevação, simbolizada na apoteose de Hércules ao Olimpo, o qual realizou todos esses aspectos em seu épico. Contudo, apesar de haver uma restauração heróica da Era de Ouro, os homens ainda se encontram imersos na temporalidade. Então, essa nova era não se torna sempre eterna, conforme ocorria na Idade Áurea Primeira, mas sim dura apenas por um certo período de tempo, como foi o caso de Otão I, do Sacro Império Romano Germânico. Por derradeiro, chega a Idade do Ferro, a famigerada Kali Yuga, traduzida aqui como a Era da Confusão, ou da Escuridão. Aqui, há o total eclipse do divino. Já não existem mais as elites que mantinham as forças da dissolução aprisionadas no profundo Tártaro por meio da execução dos ritos, e essas forças, escalando as ravinas das piores profundezas, rondam a terra livres e em uma escalada de destruição. Perdeu-se até mesmo a magnitude titânica, e os homens não mais agem como patriarcas, rendendo-se ao novo paradigma ginecocrático. Da mesma forma que, na Idade do Ouro, a quantidade é submetida totalmente pela qualidade, na Idade do Ferro isso se inverte, e toda qualidade fica submetida pela quantidade. O processo que deu guarida a essa Idade do Ferro ocorreu de cima para baixo. Na Era de Ouro havia a primazia da realeza sacra, na de prata, da casta sacerdotal, na de bronze, da guerreira, e na de ferro, da produtora, decrescendo do burguês ao camponês, ao operário, para enfim chegar aos próprios sem casta, os intocáveis e limpadores de latrinas. Conforme alude Júlio Zévola, em uma análise do que se sucedeu na Europa com a apostasia geral das nações durante o Iluminismo, abre aspas, essa hierarquia degenera e só pode ser derrubada em um caso, quando o indivíduo se degenera, quando usa sua liberdade fundamental para negar o espírito, para cortar de sua vida qualquer ponto de referência superior e para existir apenas para si mesmo. Então os contatos são fatalmente rompidos. A tensão metafísica, a qual o organismo tradicional deve sua unidade, cede. Toda força oscila em seu caminho e finalmente se liberta. Os picos, é claro, permanecem puros e invioláveis em suas alturas, mas o resto, que dependia deles, agora se torna uma avalanche, uma massa que perdeu o equilíbrio e cai, a princípio, imperceptivelmente, mas com um movimento cada vez mais acelerado para as profundezas e níveis mais baixos do vale. Este é o segredo de toda degeneração e revolução. Se a mitologia cristã atribui a queda do homem e a rebelião dos anjos à liberdade da vontade, então tem o mesmo significado. Trata-se do potencial assustador que habita no homem de usar a liberdade para destruir espiritualmente e banir tudo que possa lhe garantir um valor supranatural. Esta é uma decisão metafísica, a corrente que atravessa a história nas mais variadas formas do espírito odioso da tradição, revolucionário, individualista e humanista ou, em suma, o espírito moderno. Esta decisão é a única causa positiva e decisiva no segredo da degeneração, a destruição da tradição. Fecha aspas. No segundo capítulo do livro do profeta Daniel, ele interpreta o sonho do rei babilônico Nabucodonosor,
o qual havia uma enorme estátua, cuja cabeça era de ouro, o tronco de prata, as pernas de bronze e os pés feitos de ferro e de barro. Daniel proclama que a cabeça simboliza o Império Babilônico, enquanto o de prata seria o Império Persa. Já o Império de Bronze, o qual domina toda a Terra, é o Império Macedônico de Alexandre, que dominou todo o mundo conhecido. Já o de ferro seria o Império Romano, cuja força dominaria todos os outros e sustentaria o resto da estátua a dominando. Já o barro, misturado ao ferro, seriam as nações que surgiriam após o fim do Império Romano. No fim do sonho, haveria uma grande pedra, a qual não foi cortada com mãos humanas e nem movida por elas, mas a qual desceu e destruiu os pés da estátua, estilhaçando todo o resto dela. Essa pedra, a qual foi levantada pelo próprio Deus, consumirá todos os outros reinos e subsistirá para sempre no lugar da estátua. Este reino simbolizado pela pedra é comumente simbolizado pela segunda vinda de Cristo e com a instituição da Jerusalém Celeste. Contudo, outra é a visão do padre Antônio Vieira, em sua obra A História do Futuro, onde não só se afirma a restituição da Jerusalém Celeste, mas também de uma Jerusalém terrestre, abre aspas, porque o reino de Cristo verdadeiramente era deste mundo, ou melhor, neste mundo, ou melhor, em todo o mundo, e só não tinha os acidentes da vaidade e falsa grandeza com que se sustentam os outros reinos do mundo. Fecha aspas. Esta restauração, portanto, não é só espiritual, mas também temporal, em conjunção com a doutrina cristã da ressurreição dos corpos e da renovação da terra, que caracterizaria no fim do ciclo atual, sendo a grande pedra fixa porque esta representaria todas as potências atualizadas, o número dos santos fixos e o fim da história do ponto de vista linear. Seu ponto de vista é, no entanto, teológico, já que identifica um quinto império com a segunda vinda de Cristo. Por analogia, sob o ponto de vista do herói, que não espera como o devoto, mas como conquista, não por si e para si, mas inspirado pelo Espírito, como Hércules, é, em seu coração, o objetivo final de seus esforços em não só conquistar o reino dos céus, mas também o reino da terra, fazendo ambos um, dos quais é o pontífice.